Bom, vamos lá. Então, a gente começou o nosso papo dizendo que a web é um problema. Né? A web tem um problema de escala, ela é enorme, tem muito lixo lá dentro. Só que, por outro lado, ela traz também várias vantagens. Ela tem várias coisas interessantes que nos permitem gerar rankings melhores. Ela nos dá várias oportunidades de eu melhorar o ranking através de outras fontes de informação que a web tem. Tá? Então, é isso. Exemplos. Eu vou entrar em detalhes em cada um, mas eu vou dar vários exemplos aqui. Então, por exemplo, o objetivo do usuário é um exemplo que eu posso usar. Se eu souber o que o usuário quer, ou tiver uma indicação do que ele quer, eu posso responder melhor ou pior a consulta para ele. Por exemplo, o tipo de consulta mais tradicional é quando eu estou precisando de informação sobre algum assunto. Tá? Mas não é só isso que as pessoas fazem na web. Elas procuram, por exemplo, uma URL específica. Quem já não foi lá, colocou Banco do Brasil para a página Banco do Brasil, ou Folha de São Paulo, quando você não lembrava a URL. Nesse caso, a consulta só interessa um documento específico. Né? Eu quero achar aquele documento, eu quero que a máquina de busca seja capaz de colocar aquele primeiro documento como sendo o documento do ranking. Esse tipo de consulta é chamado navegacional, onde eu não lembro uma URL, mas eu quero uma única página específica. Então, a consulta tem que trazer aquela página no topo do ranking. Se eu souber que essa consulta é navegacional, eu posso usar outras evidências que a gente pode ver, em vez de usar similaridade textual. Porque páginas que se parecem mais com consultas não vão ser tão importantes quanto aquela página que eu quero. Tranquilo? Outro tipo de consulta que as pessoas fazem na web, as pessoas fazem compras ou fazem transações, elas estão procurando por pacote de viagem para Fortaleza e, junto com isso, passagem de avião. Tá? Se eu sei que a pessoa, a partir do tipo de consulta que ela faz, está querendo uma coisa transacional, eu posso, de novo, usar certas coisas, que a gente vai ver daqui a pouco, para melhorar a resposta para esse tipo de consulta. Posso priorizar certos tipos de site, por aí vai. Tranquilo? Então, se eu sei qual é o objetivo do usuário, eu posso responder de forma melhor. Tá? Outra questão é a reputação das páginas. As páginas não têm a mesma importância na web do ponto de vista da topografia do grafo da web. No sentido que tem, por exemplo, páginas que têm muito mais links apontando para elas do que outras, por exemplo. Normalmente, nem sempre, mas normalmente, essas páginas são páginas consideradas mais importantes pelas pessoas, porque todo mundo está ligando para ela. Tem um monte de link para a página do Banco do Brasil, ou para a página da Folha de São Paulo. Tá? Teoricamente, essas páginas têm mais importância. Se a similaridade delas textual for igual a outra página, eu teoricamente vou priorizar a página que é mais importante, como vista pelo grafo. Tranquilo? Bom, tem outras maneiras mais inteligentes de fazer isso, vou falar depois. Concatenação de texto de âncora. O que é o texto de âncora? É aquele textozinho no link, que quando você clica no link, aponta para a página. Aquele texto que fica no link, normalmente é um bom descritor da página que está sendo apontada. Tá? Ela tem informação sobre a página que está sendo apontada. Se eu pego o universo de todos esses textos de âncora, eu vou ter uma boa descrição, teoricamente, do que está sendo apontado por esses links. Tá? Isso resolve, por exemplo, o problema das páginas que só tem flash ou só tem imagem. Foi o que o nosso colega colocou. Porque eu posso usar o texto das páginas, dos links que estão apontando para essas páginas com flash ou só imagens. Isso me dá uma representação textual legal delas. Tranquilo? Nível da URL. Normalmente, os servidores web, eles são organizados em hierarquias. Né? Você tem a homepage aponta para uma hierarquia aqui e mais para baixo. Normalmente, tem estudos mostrando que é sempre melhor a página que está no topo, ela tem importância maior do que as páginas que estão lá no fundo da hierarquia. Principalmente porque essas páginas que estão no fundo, a informação que está nelas normalmente já foi coberta por páginas anteriores acima na hierarquia. Então eu posso usar isso para também dar um peso maior para as páginas no topo da hierarquia de determinados sites. Tranquilo? E um monte de outras coisas. Por exemplo, clique nas respostas. Então, se para uma mesma consulta, consistentemente as pessoas estão clicando no terceiro resultado, mais do que estão clicando no primeiro, isso me dá uma boa indicação que talvez o terceiro resultado seja melhor para responder essa consulta do que o primeiro. E aí a minha máquina de busca pode usar esse fator para alterar a ordem. Tá? Então, o que a gente está vendo aqui é um conjunto de informações adicionais, além do texto da própria página, que me permite gerar um ranking melhor. Tranquilo? Então, o que a gente vai ver agora é falar um pouquinho mais de cada um desses aqui, um pouquinho mais de detalhes. Beleza? O primeiro é o objetivo do usuário, isso a gente já falou, né? Então, normalmente, esse foi um trabalho, essa foi uma taxonomia inventada pelo Broder,
que agora está na Yahoo Labs, tá, em um trabalho da década de 90, em que ele propôs essa classificação para os diferentes tipos de consulta. Tá? Consultas informacionais são as mais tradicionais, né? São aquelas em que eu estou procurando informação sobre um assunto, eu quero mais saber mais sobre o algoritmo X. Aí cai lá na página da Wikipedia. Ou sobre uma determinada celebridade, ou alguma coisa assim, cai na página dela. Tá? Ou sobre um professor. É o mais tradicional que todo mundo faz. Na época, ele fez um estudo para classificar, um estudo assim, manual mesmo, das intenções. Chegou a ideia que metade das consultas são informacionais naquela época. Isso tem tido um shift hoje em dia, tá? Hoje em dia está mais ou menos um terço, um terço, um terço. Tá? As navegacionais tinham um terço, as transacionais é o que sobrava aqui. Tá? Mas isso, como as pessoas têm feito mais transações na web, aqui aumentou e aqui aí deu uma equilibrada. Tranquilo? Existem trabalhos também que permitem você classificar, isso não é difícil, isso é muito difícil de fazer. Classificar automaticamente qual é a intenção do usuário. Tá? Mas tem trabalhos nessa linha, trabalhos de pesquisa publicados em conferências. E uma vez que você descubra isso é legal, porque, por exemplo, para as informacionais, o mais importante realmente é a informação, o texto que está na página. Mas já para a navegacional, o mais importante talvez seja, por exemplo, a importância dela no grafo. O PageRank dela, ou o número de links que ela recebe. Porque essa é uma página que as pessoas apontam muito. Então, normalmente, a página tem uma importância maior. Para responder a navegacional, talvez seja melhor do que a similaridade textual. Tranquilo? E também a transacional. Eu posso, sabendo que a transacional dá um pouco de maior peso a sites que eu sei que são notadamente comerciais, os .com. Eles vão receber um pouco mais de peso. Então, sabendo a intenção a priori, eu posso usar um algoritmo específico para ranquear de forma melhor aquele tipo de consulta. A reputação das páginas, como a gente falou, páginas mais importantes com reputação maior podem ser melhores para responder a consulta do que uma outra página que tem a mesma similaridade, mas uma reputação menor. Existem várias maneiras de você calcular isso. Tá? Por exemplo, o IndieGrid simplesmente conta o número de links que essa página recebe. O PageRank, que foi o que deu o Google, que gerou o Google que ele é hoje. Hoje não é mais só o PageRank, não. Hoje a fórmula deles, isso é conhecido. A fórmula inteira não é conhecida, mas é sabido que tem mais de 500 fatores, tá? Que são levados em consideração para você gerar o ranking. A gente vai falar depois como é que a gente usa esses 500 fatores, quem é mais importante do que, mas isso é outro problema, depois a gente vai falar sobre isso. De qualquer maneira, o que gerou o que o Google é hoje, o início deles foi a noção do PageRank, que eu vou falar daqui a pouco. E diversas variações, tá? Tem centenas de X ranking publicados em conferências como CIGI e por aí vai. O IndieGrid a gente já falou que é simplesmente uma contagem do número de links recebidos. E a ideia do PageRank é ele tenta estimar a probabilidade de um usuário chegar em uma página durante um caminhamento aleatório. Tá? Ou seja, se você, a partir do gráfico, se você monta com os links, se soltar um cara num ponto e ele fizer um caminhamento aleatório pelo gráfico, qual é a chance de você atingir uma determinada página? Simplesmente essa conta. Isso é uma cadeia de Markov, aí tem toda uma teoria por trás, mas no final vai chegar numa coisa que é meio intuitivo, que é uma forma parecida com isso aqui. Tá? Ou seja, o PageRank de uma determinada página P é dado por um fator de amortização, que depois tem que ser otimizado, mas isso aí é de menos, mas a principal parte da fórmula é essa daqui. Tá? Que a importância da página P é dada pelo PageRank da página T1 que aponta para P, dividido pelo número de links que sai de T1. Ou seja, uma página tem um alto PageRank quando todas as páginas que apontam para ela também têm um PageRank alto. E cada uma dessas páginas que apontam não pode ser muito, como eu diria assim, prostituta. Dá para todo mundo, aponta para todo mundo. Tá? Se ela tiver ou seja, ela tem um PageRank alto e ela aponta para poucas coisas. Tá? Então ela é uma página boa e aponta para pouca gente. Note que isso é uma fórmula recursiva. Para calcular o PageRank de uma página, precisa do PageRank de todas as outras. Tá? Só que você pode começar isso com valores iniciais, por exemplo, um para todo mundo. Faz esse cálculo várias vezes isso aí e dá para provar matematicamente que isso vai convergir para um valor final. Sempre. Em um determinado número de interações. Tranquilo? Então, essa é o segredo por trás do PageRank. Ele ainda é importante, tá? Mas como falei, hoje ele é o único fator dentro de 500 que o Google e outras máquinas de busca usam. Beleza? Mas a intuição dele é bem interessante, tá? Porque uma coisa é boa quando tem outras coisas boas me apontando, essas coisas boas também apontam para um monte de gente diferente. Bom, algumas propriedades interessantes do PageRank
ele é menos suscetível a ataques. O que significa um ataque? Por exemplo, um spam, onde eu simplesmente monto um monte eu quero elevar a importância de uma página, eu faço um monte de sites fakes, contendo centenas de milhares de links para essa página que eu quero elevar no ranking. Tá? O IndieGrid não conta isso. Agora, já no PageRank, o que vai acontecer? Muito provavelmente essa página, essas páginas fakes que estão só apontando para essa que quer subir, vai ter um PageRank baixo e ao mesmo tempo ele aponta ele tem vários links saindo dela. Então esse fator aqui também vai diminuir a importância dela. Então eu consigo equilibrar mais ou menos isso. Tranquilo? Dá mais importância a apontadores oriundos de páginas com boa reputação, como a gente falou, são das propriedades. Evita que páginas com muitos apontadores tenham influência muito alta, ou seja, páginas que, por exemplo, páginas de diretórios, que apontam para várias coisas. Tá? Então ela consegue um bom equilíbrio entre esses fatores. Texto de âncora, como eu falei, né, é aquele textozinho que está no link, tá? E ele normalmente ele tem termos que descrevem o conteúdo que ele está apontando. E se você pega o universo de todos esses links, juntando tudo isso, normalmente dá uma boa descrição do que está sendo apontado. Tá? Então é uma fonte de evidência histórica que pode ser usada como DGRI similares ao texto. Então, por exemplo, se a página não tem texto, você pode usar isso. Ou se a página tem texto, você pode combinar o texto de âncora junto com o texto da página para montar uma única representação vetorial, aumentando a frequência de determinados termos e por aí vai, para melhorar a representação daquela página. Nível da URL, que eu falei também, né? Atribui a cada página um nível de acordo com a sua profundidade. Então, normalmente, páginas que estão no topo da hierarquia do servidor web tem informação que resume as outras páginas de baixo. Então, à medida que você vai descendo, a informação que você tem lá embaixo já foi coberta pelas outras páginas, né? Ou tem uma informação que é muito específica, que não é tão interessante. Então, você pode também usar isso para ajustar o peso das páginas à medida que você vai coletando. Clique de respostas, que é aquele negócio que eu falei, uma página que normalmente é mais clicada em relação a determinada consulta, tende, não necessariamente é verdade, mas tende a ser mais importante para responder aquela consulta. Não necessariamente isso é verdade, por quê? Porque em alguns casos você pode ter um fake. Quando é que você clica num negócio daquele? Quando você lê aquele snippetzinho, né? E você acha que aquele é um negócio. Ou você lê o título da página e você é indicado a dizer, não, essa página deve ser boa. Você pode ir lá e, na verdade, quando você olha a página, não é tão bom. Então, o que leva você a clicar pode também afetar isso. Não necessariamente o que eu estou clicando mais é mais relevante. Simplesmente, o que está sendo mostrado sobre aquela página está influenciando aquele clique. Então, é uma informação que tem que ser usada com certa parcimônia, tá? Porque existe ruído nela. Mas, normalmente, ela ajuda também. Bom, e aí vem o problema que eu falei. Com tanta possibilidade de coisas para usar, para eu criar um ranking, para calcular a fórmula que vai gerar aquela ordenação, como é que eu junto tudo isso? É complicado. Então, normalmente, o que você fazia? Você normalizava o resultado de cada possibilidade diferente e fazia uma combinação, por exemplo, combinação linear. Tá? Ou pode ser um somatório simples mesmo. Tá? Só que esse somatório simples pode não ser bom, porque por exemplo, a normalização primeiro é feita para você ajustar a importância relativa, porque você pode ter fatores que estão no nível de milhares e outro fator que estão no nível entre 0 e 1. Né? Então, você normaliza para poder ajustar a importância relativa. Depois você poderia simplesmente somar, mas somar pode não ser uma coisa boa. Vai depender, por exemplo, também do tipo de consulta. No caso, por exemplo, se for uma consulta transacional, eu deveria dar mais importância eu deveria levar mais em conta a importância da página, o PageRank dela, do que a similaridade textual. E por aí vai. A clique tem ruído, então ela não pode ser tão importante, por exemplo, quanto a similaridade textual da consulta com o texto da página. Então, simplesmente considerar todo mundo como igual não é uma boa solução. O que eu posso fazer? Faz uma coisa mais inteligente. Usa uma soma ponderada. Mas aí o problema, como é que eu pondero? Que peso eu dou? Tá? Como é que eu vou dizer que o conteúdo, a similaridade textual é 2 vezes mais importante que o clique, que é 1,5 vezes menos importante do que o PageRank. Além disso, isso vai depender também do tipo de consulta. Então, é complicado. Não é tão simples assim, não. Tá? E também vai depender, pode ser sazonal. Determinadas consultas podem ser mais importantes em determinadas épocas. Talvez eu tenha que mudar a fórmula em alguns momentos. E por aí vai. Tá? Então, outra coisa que era considerada é que as fontes nem sempre são independentes, então a combinação linear de fontes independentes também gera certos problemas. Tá? Então, o que é feito realmente hoje em dia? A aprendizagem de máquina. Tá? Você usa aprendizado, você usa uma massa de treino, que a gente vai estar falando isso no segundo módulo, depois do intervalo. Como é que algoritmos que aprendem a importância relativa de determinados fatores.
Eles aprendem isso a partir de uma massa de treino. Então você tem que dizer, por exemplo, para determinadas consultas e para determinadas representações, esses são os documentos relevantes. Tá? E a partir disso ele vai aprender um padrão que você pode usar para consultas que você não viu. Por exemplo, uma solução que a gente já usou aqui, já publicou e tudo mais, usou programação genética. O que a programação genética faz? Ela acha uma fórmula não linear que combina os fatores. Ela pode gerar uma fórmula, por exemplo, a partir do que ela aprendeu dos padrões que foram dados de treino, que a melhor forma para ranquear é a similaridade textual elevada ao PageRank dividido por 3,5 vezes a quantidade de cliques. Isso ela vai aprender a partir dos padrões que a gente vai dar do treino. Tá? E o que a gente vai estar vendo no segundo módulo são algoritmos que permitem você aprender esses padrões.